Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo de procedimentos especiais e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das ações possessórias. Então, nós vamos fazer como sempre, né, estamos fazendo, nós vamos fazer uma retomada de conteúdo, metodologicamente falando, né, é interessante, acho que vocês já perceberam, né, depois de já tanto tempo nesse formato, a retomada de conteúdo é muito importante para a gente poder dar seguimento ao conteúdo. E nós estamos falando de uma área de determinadas ações de procedimento especial que tem algumas complexidades, não é nada assim tão difícil, mas é um conteúdo que traz uma certa complexidade, principalmente quando nós vamos para o campo prático. Na nossa última aula, nós observamos que as ações possessórias, a teoria, porque para compreender ações possessórias, nós temos que compreender primeiro alguns institutos do direito às coisas, do direito civil. Então, na última aula, nós ficamos ali, né, analisando quem é o proprietário, quais são os poderes da propriedade, quem é o possuidor, quais são os poderes da posse, quem é o detentor, o detentor teria posse? Não. Então, qual que é a função e a importância de nós identificarmos essa questão de diferenciar propriedade, posse e detenção? Quem ajuiza, nós estamos falando de ações possessórias. Então, quem ajuiza a ação possessória é quem tem posse. Nós não estamos aqui estudando ações que visam a defesa da propriedade. Nós não estamos estudando ações que têm como fundamento a propriedade. Nós estamos estudando ações que têm como fundamento a defesa da posse. Então, se a gente compreende que as ações possessórias não foram feitas para fazer defesa de propriedade, e sim defesa de posse, nós já eliminamos algumas situações que nós vamos ver hoje. Então, nós vimos que existe, fazendo uma retomada de conteúdo agora, as ações possessórias são aquelas ações, aqueles instrumentos processuais que visam garantir a integridade de uma posse que foi violada ou que está na iminência de ser violada. Então, nós vimos alguns atos de violação da posse na aula passada e algumas figuras importantes envolvendo o estudo das ações possessórias. Vejam bem, quando falamos de posse, nós temos duas situações e nós vamos situar o nosso conteúdo agora. Quando nós falamos de posse, existe a possibilidade da autotutela e existe a possibilidade da heterotutela. A autotutela, nós não estudamos no campo do direito processual civil. Vocês devem ter estudado no direito civil. Eu estou me referindo ao artigo 1210 do Código Civil, se eu não me engano, parágrafo 1º do Código Civil, que prevê a possibilidade de um possuidor que está sendo esbulhado ou turbado na sua posse, exercer a legítima defesa da posse. Então, observem que aqui não existe uma ação. A própria pessoa que está sofrendo o esbulho ou a turbação, ela vai praticar atos para defender a posse. O direito civil prevê essa possibilidade, nós chamamos isso de desforço imediato. Ou, vocês já viram isso, né? É só para fazer uma menção para ver que a gente está estudando o oposto, tá? Então, isso é uma possibilidade de autotutela atualmente no nosso direito. Ou seja, você utilizar, né, com a sua própria, sem a intervenção do Estado, um tipo de defesa de posse. E aqui nós temos a autotutela, que é a legítima defesa da posse. Na verdade, a nossa aula não é para falar da autotutela. A nossa aula, quando a gente estuda ações possessórias, é porque não está acontecendo a autotutela, ao contrário. Então, nós temos aqui a necessidade de uma ação judicial, de um instrumento processual, para se garantir a integridade de uma posse que está sendo esbulhada, que está sendo turbada, ou que está sofrendo algum tipo de ameaça. Então, aqui nós estamos no campo processual. Então, as ações possessórias estão ligadas à heterotutela. Ou seja, há necessidade de intervenção do Poder Judiciário para resolver esse problema envolvendo a posse. E na aula passada, nós estudamos quem é o proprietário. A propriedade é um direito real,
é um direito real que recai sobre uma coisa, e o proprietário, ele tem o domínio, ele tem os poderes de uso, de gozo e fruição, e o poder que o possuidor não tem, que é o poder de disposição da coisa, ou seja, ele pode alienar a coisa, ele pode doar, vender, trocar, enfim, ele pode fazer o que ele quiser, porque o bem é dele. E nós temos o possuidor. A posse, ela não é definida como um direito real. A posse é uma situação de fato, é uma situação em que uma pessoa está inserida e que essa pessoa tem os poderes muito semelhantes aos poderes do proprietário. Então, nós temos aí um possuidor, ele tem poderes de uso da coisa, de fruição, ele pode fruir, ele pode ter rendimentos com aquele bem. Ele não tem o poder de disposição que é exclusivo do proprietário. Então, por exemplo, um possuidor ele não pode vender. Então, suponhamos que eu tenha um imóvel, uma casa, eu seja proprietária da casa, e eu faço uma locação da minha casa para a Fabiane. A Fabiane é minha locatária, ela é inquilina. Eu sou a proprietária. Eu posso vender minha casa, eu posso fazer o que eu quiser com a minha casa, é minha. Agora, a partir do momento em que eu faço um contrato de locação com a Fabiane, ela é a possuidora. Ela está exercendo a posse do imóvel. Ela não tem a propriedade continua sendo minha, eu não transferi a propriedade. Mas eu fiz uma transferência de posse. Então, ela tem a posse justa e legítima por meio de um contrato. E quem tem legitimidade para defender a posse nesse imóvel, não sou eu, proprietária, é a Fabiane. Então, suponhamos que eu tenha locado uma casa para ela, e ela é a locatária. E já tem anos que a Fabiane é minha locatária, está lá, a gente tem uma relação boa, né, de locador a locatária, muitos anos, está lá. E uma pessoa começa, uma terceira pessoa, invade a casa, ou começa a praticar atos que violam a posse. Vamos supor que o vizinho começa a ocupar o imóvel com seus pertences, querer derrubar o muro para avançar e entrar ali dentro do imóvel, enfim, várias situações que podem violar a posse. Quem tem legitimidade nessa situação aqui para ajuizar uma ação possessória é uma possuidora. E a possuidora, nesse caso, é a Fabiane, porque ela está exercendo diretamente a posse naquele imóvel. Eu não estou dizendo que o proprietário não pode ajuizar uma ação possessória. Ele pode, desde que ele esteja exercendo a posse. Então, suponhamos que eu tenho um imóvel e eu resida no meu imóvel. Eu estou morando na minha casa. Então, eu tenho uma casa, eu sou proprietária, e além de proprietária, eu tenho a posse, eu estou exercendo a posse direta. Se tem algum ato de violação da posse, eu, na condição de proprietária e possuidora, eu posso ajuizar alguma das ações possessórias que nós estudamos. Começamos a falar delas na aula passada, a gente vai falar de novo hoje, mas a gente está tentando, o que eu estou tentando fazer um estudo aqui com vocês, é de quem tem legitimidade para ajuizar uma ação possessória. Eu acho que eu até mencionei com vocês na aula passada, Maria Beatriz, essa é a questão aqui que eu vou falar agora, tá? Porque posse, existe a posse justa, injusta, posse direta, posse indireta, acho que vocês vão lembrar disso do direito civil. E o que acontece? Abriu a apostila para vocês? Um proprietário, se ele usa o imóvel, ele tem a posse direta. Um proprietário que não utiliza o imóvel, que a posse é um elemento da propriedade. Então, acaba que ele tem indiretamente uma posse. Acho que vocês já estudaram isso. Isso aqui vai dar uma divergência tão grande, mas tão grande. Na prática, pode ser que vocês consigam. Nas provas, eu posso garantir para vocês, vocês não vão conseguir, tá? Isso já caiu no exame de ordem e recorreram e não deu certo. Então, o que acontece? O proprietário, ele tem uma ação própria para ele. Por isso que eu gosto de bater muito nessa tecla, porque toda vez que a gente estuda possessória, as pessoas querem ao máximo defender propriedade. Ah, mas e o proprietário? E o proprietário? O proprietário tem uma ação própria para ele para reaver a coisa. E essa ação não é a possessória. A ação se chama reivindicatória. É diferente. Então, a ação possessória, ela é fundada no direito de posse. A ação do proprietário é uma ação fundada no direito de propriedade, que é a reivindicatória. Então, o que acontece? Nós temos uma resposta tranquila
para quando o proprietário exerce a posse. E a gente discutiu isso na aula passada. Quando o proprietário ele exerce a posse, ele tem posse direta, ele pode ajuizar uma ação possessória. O ponto de interrogação fica quando o proprietário, ele é proprietário, mas ele não está exercendo a posse diretamente, ou seja, ele é um possuidor indireto. Porque ele não perde a posse, tá? Mesmo que eu faça um contrato de locação, eu tenho uma posse, mas ela é uma posse indireta. Então, fica aquela pergunta, tá? Então, se esse imóvel está locado para a Fabiane, e esse imóvel foi invadido, eu, na condição de proprietária, não poderia fazer uma ação de reintegração de posse, por exemplo? A princípio, não. Onde que está esse não? Na jurisprudência majoritária. Não existe nada no código, tá? Que traga previsão sobre isso. O que nós temos é jurisprudência mesmo, não adianta. Se for como existe jurisprudência que permite, então pode ser que vocês consigam na prática. Então, pode ser que vocês consigam, numa situação prática aí de vocês, que uma situação muito semelhante a essa, a proprietária ajuize uma ação possessória e alegue a posse indireta. E é possível que isso tenha seguimento na vara civil, porque tem precedente para isso. Então, vai ser os argumentos que vocês vão utilizar na petição de vocês. Mas esse é aquele ponto das aulas, né, no curso de Direito, que a gente fala que tem duas correntes. Aqui, a gente está com um exemplo aqui agora. Então, tem as duas correntes. Tem a corrente que entende que sim, que é possível um proprietário ajuizar, mesmo que não esteja exercendo a posse, ajuizar uma ação possessória, porque ele tem a posse indireta, que a posse é um elemento da propriedade. E tem o entendimento que não. Se o proprietário não está exercendo a posse direta, a ele cabe a sua ação própria, que é a ação reivindicatória, e não a ação possessória. Tanto que caiu no exame de ordem. Caiu um caso em que um proprietário não estava utilizando o imóvel e o imóvel tinha sofrido esbulho. E aí, o que aconteceu? Houve uma invasão, na verdade. E como o imóvel estava invadido, era para ajuizar a ação. Qual a ação que deveria ser ajuizada? E muitas pessoas fizeram reintegração de posse. E quando saiu o gabarito lá, nossa, eu lembro que foi uma confusão na semana, acho que eu já até comentei com vocês. No próprio domingo à noite já saiu lá, né, aqueles comentários, e na segunda estava uma agonia. Das pessoas falando, não, professor, eu fiz a reintegração de posse, principalmente os alunos do nono período que ainda não tinham visto possessório. Eu fiz, porque foi invadido e o proprietário tem posse indireta, tinha posse indireta naquele caso, a gente entendeu e se fez. Eu falei, gente, recorre, tenta resolver aí, porque tem alguma jurisprudência que permite, mas eu já estava sabendo que o trem não ia dar. Quando saiu, eu falei, não, é reivindicatória porque ele não estava exercendo. Por quê? Porque a jurisprudência majoritária entende que o proprietário que não exerce a posse direta tem a sua ação própria que é reivindicatória, e a peça correta seria reivindicatória. Mas choveu de recurso, tá? Sob o argumento de que teria ali uma posse indireta. Mas não passou, não deu certo nas provas. Enfim, o que a gente tem? Duas correntes, tá? Para a pergunta da posse indireta. Você tem que sim, que não. Você tem um entendimento majoritário que não. Que em caso de posse indireta do proprietário, a ação seria reivindicatória. Agora, quem tem a legitimidade mesmo é possuidor. Nós estamos falando de ação possessória e o possuidor aqui é que tem essa legitimidade para ajuizar uma ação. Então, um exemplo muito claro, nesse caso que eu acabei de narrar para vocês, se esse imóvel que eu loquei para a Fabiane ele foi invadido, ela é a possuidora, eu sou a proprietária. Então, a Fabiane tem legitimidade para ajuizar uma ação possessória, uma ação de reintegração de posse, tá? Mas existem essas duas correntes em relação ao proprietário que queira fazer a ação possessória. Vocês devem perguntar assim, por que um proprietário quer tanto fazer uma ação possessória? Por que ele não faz a ação dele? Porque eu sempre escuto essas perguntas. Professor, por que fica essa discussão assim? Por que o proprietário quer? Mas na prática eles querem mesmo. Aliás, todas as pessoas que atuam, todos os profissionais que atuam nessa área, tentam ao máximo encaixar uma ação possessória. Porque a ação possessória, em regra, a gente já vê que tem exceção, em regra, ela é de procedimento especial, e esse procedimento especial da possessória permite uma liminar possessória. E a liminar possessória, ela é diferente da liminar dos outros procedimentos da reivindicatória, por exemplo. Porque a ação reivindicatória do proprietário é de procedimento comum.
Então, se o proprietário tem uma situação de urgência para retirar alguém de um imóvel porque foi invadido, ele vai ter que pedir a tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Não tem uma liminar própria. Agora, a ação possessória tem. Existe a liminar possessória. E por que o povo quer tanto essa liminar possessória? Ela é uma liminar extremamente desburocratizada. Ela não tem muita burocracia para ela. Ela é uma liminar que a gente não precisa nem provar o periculum mori e o fumus boniuris. Ela não tem aquele tanto de requisito da tutela de urgência, nem o perigo da demora. A liminar da possessória basta a prova da condição de possuidor do autor da ação, que aconteceu um ato de violação da posse, seja esbulho, turbação ou ameaça, e quando aconteceu. Eu não preciso narrar o perigo da demora nessa liminar. E ela é uma liminar que, em tese, ela já nasceu para ser extremamente rápida. Então, nós temos aqui menos burocracia, menos requisitos e mais agilidade. Então, as pessoas têm interesse na liminar possessória. É isso que move até os proprietários deixarem de ajuizar a ação de proprietário para querer ajuizar a ação possessória de procedimento especial, porque a liminar possessória realmente é uma liminar muito desejada pelos profissionais da área do direito, pelas pessoas envolvidas, porque a gente sabe que a liminar possessória não tem todos aqueles requisitos de uma tutela de urgência. E no procedimento comum teria que ser uma tutela de urgência como ação reivindicatória. Então, tem essa discussão aí, né, jurisprudencial em relação à figura do proprietário, mas, compreendendo o conteúdo, existe uma ação específica para proprietário, que é a reivindicatória de procedimento comum, e tem ações específicas para possuidores, que são as ações possessórias. E nós estudamos que existem 3 atos, e lembrando, o detentor, por exemplo, o caseiro, aquelas pessoas que são contratadas para cuidar do bem, a obrigação é de zelo, de cuidado, as pessoas não têm posse. Então, por exemplo, o caseiro da fazenda, por exemplo, até de bens móveis, é uma pessoa que trabalha como motorista. Vamos pegar aqui, nós estamos na União Evangélica, tem muitos motoristas. Então, suponhamos que um dos motoristas aqui da Uni, eles não têm posse sobre os veículos. Eles têm o que? Eles foram contratados para a sua função, e eles utilizam esse veículo o dia todo. Eles viajam, vão para o campo Séries, vão para as outras mantidas, vai para Goiânia, Jaraguá, o tempo inteiro. Eles ficam em trânsito o tempo todo. Goiânia, volta, Brasília, volta. Então, eles passam mais tempo dentro desse veículo, fora do carro, né? É o trabalho deles. Eles não têm a posse, eles têm a detenção. Então, eles foram contratados para exercer uma função e eles têm uma obrigação de zelo e de cuidado em relação àquele determinado bem. Então, suponhamos que alguém queira violar essa posse, eles não teriam legitimidade para ajuizar uma ação possessória em relação a esse bem. É igual eu aqui, eu estou aqui na condição de professora, eu estou dentro da sala do 9º A. Um dia, se Deus quiser, Jesus, essas salas estarão cheias novamente. Olha o eco que está dando aqui dentro. Mas, enfim, eu estou aqui na sala de vocês, eu não tenho aqui comigo um pincel para dar o exemplo, mas eu tenho aqui comigo esse álcool. Né? Em tempos de pandemia, a gente usa esse exemplo. Então, eu tenho aqui comigo o álcool está aqui comigo. Se eu tivesse o pincel, aqui eu daria o exemplo com o pincel. Mas eu estou aqui com o álcool, esse álcool ele não é meu. Tá? Ele pertence à União Evangélica. Então, eu estou sentada aqui na minha cadeira. Eu estou sentada na cadeira da professora da sala de vocês, do 9º A. Eu não tenho a posse dessa cadeira. Tá? O que eu tenho aqui é a mera detenção. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa aqui dentro, eu não tenho legitimidade para fazer defesa de posse, porque eu não tenho a posse sobre isso aqui. Eu não tenho a posse sobre essa mesa, eu não tenho a posse sobre essa cadeira, por quê? Eu sou uma pessoa que é contratada para desempenhar minha função e eu tenho uma obrigação de zelo e cuidado com todos os materiais que pertencem à instituição. Então, eu sou uma mera detentora. Tá? Então, é só para exemplificar para vocês quem é o detentor, quem é o possuidor, quem é o proprietário. Tá? Então, vamos lá. E aí a gente viu que existe 3 atos de violação da posse. E na teoria é muito claro, né? Na aula passada a gente viu que não é tão difícil compreender o que é esbulho, o que é turbação, o que é detenção. Então, existem 3 atos de violação da posse e existem 3 ações possessórias. E para cada ato de violação da posse, existe uma ação possessória específica.
Então, por exemplo, se nós temos o esbulho. Para casos de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. E nós vimos que tem a turbação. Para atos de turbação, a ação cabível é a ação de manutenção de posse. E nós vimos que tem a ameaça à posse. E para atos de ameaça, a ação cabível é a ação possessória chamada interdito proibitório. Então, para cada ato de violação da posse, nós temos uma ação possessória específica. Ação de reintegração de posse, esbulho, ação de manutenção de posse, turbação, e ação de interdito proibitório, ameaça. E aí nós fomos estudar o que é cada um. E a gente viu que esbulho significa perda. Então, o esbulho é a perda da posse. E é uma perda tanto total da posse como parcial. Então, são as invasões. Por um exemplo. Então, vamos supor que a gente está falando de uma área rural. E essa área rural, ela foi totalmente invadida. Ou seja, o possuidor não tem acesso a absolutamente nada, porque ela foi completamente invadida. Então, nós temos um esbulho total. Ou então, suponhamos que nós tenhamos uma área rural, que ela é muito extensa, e ela tem casa, ela tem pastos, ela tem plantações, tem tudo, né? Bem completa. E aí houve uma invasão de parte dessa área que fica próximo à rodovia, ou próximo à cerca de um vizinho, por exemplo, mas o possuidor tem acesso à casa, ele tem acesso não está completamente inacessível. Isso houve uma invasão, então houve uma perda parcial. Por muito tempo, essa perda parcial era confundida com turbação. Muitas pessoas ajuizavam a ação de manutenção de posse quando a área não era completamente invadida, porque ela não estava completamente inacessível. Então, sempre teve essa dúvida, né? Quando a perda era parcial, se realmente seria um esbulho ou se seria uma turbação. Aí o STJ veio e decidiu, já tem um tempinho já. E ficou bem tranquilo, hoje não tem mais essa discussão, que mesmo que haja uma perda total ou uma perda parcial, são atos de esbulho. Então, a ação cabível é a reintegração de posse. Você vai pedir a reintegração ou de parte da posse ou da totalidade da posse daquele imóvel, daquele bem, tá? Então, para ato, esbulho é perda. Pode ser um esbulho total ou um esbulho parcial. Perdeu posse, por isso que chama reintegração de posse. Por quê? Porque a gente pede para ser reintegrado, a gente pede uma reintegração porque a gente perdeu alguma coisa. Então, como houve perda da posse, seja total ou parcial, nós ajuizamos uma ação para reaver essa posse, para ser reintegrado nessa posse. E a consequente desocupação desse imóvel que foi invadido. E nós temos a situação de turbação. O que é a turbação? A turbação são atos concretos, tá? O concreto é muito importante a gente saber. São atos concretos de violação da posse que já saíram do campo da ameaça, mas não geraram a perda ainda. Então, nós vimos que existe a turbação, que não tem perda, tá? Que não tem uma situação de perda, mas também não é uma mera ameaça. Então, a gente não é só aquele receio de perder a posse. Atos concretos já foram praticados. Então, se você é possuidor de um imóvel e você chega nesse imóvel e encontra vários equipamentos, como o exemplo que eu dei na aula passada, você chega na sua área rural, você tem a posse e você encontra um trator dentro do imóvel. Você encontra um trator, muito arame, muita coisa de acampamento, parece que vai acontecer alguma coisa ali. Então, olha só, vocês conseguem entrar no imóvel, vocês estão vendo aquele tanto de coisa ali dentro, e vocês, gente, isso aqui vai dar invasão, né? Isso aqui já é a preparação, é quase a preparação do esbulho. Então, aqui, não é nem ameaça mais, as pessoas já entraram, já colocaram equipamentos ali dentro. Então, ali pode acontecer alguma coisa. Então, atos concretos já foram praticados para ter uma perda de posse, mas não gerou a perda ainda, porque se gerar a perda é esbulho. E nós temos a ameaça. A ameaça, nós não temos atos concretos que foram praticados, nós vamos campo da ameaça, né? Então, é uma coisa mais abstrata. Na verdade, a definição de ameaça é o justo receio que um possuidor tem de sofrer turbação ou esbulho. Então, é um ato mais leve de violação da posse, mas a pessoa se sente ameaçada. Eu até dei um exemplo na aula passada,
teve uma invasão aqui no estado de Goiás, muito grande, e aí a televisão foi lá, fez a entrevista, conversou com o líder, né, das pessoas que estavam lá, e essa pessoa falou o seguinte, olha, nós invadimos aqui, já estamos aqui há 20 dias, e o nosso objetivo, porque não tem função social da propriedade, né, eles fizeram toda a argumentação, apresentou os motivos, e o nosso objetivo é invadir todas as áreas, propriedades vizinhas. Quem se sentiu ameaçado, que tinha uma propriedade vizinha, isso é ameaça. Então a pessoa se sentiu ameaçada, ninguém fez nada. Ninguém foi lá, colocou nada dentro do imóvel de ninguém, mas isso apareceu na televisão, isso apareceu no jornal, isso apareceu em qualquer lugar. Os possuidores ali se sentiram ameaçados, ou então os proprietários que estavam utilizando o bem se sentiram ameaçados e já fizeram uma ação para obter uma liminar, para que, caso aconteça, já tenha uma liminar para evitar, para a pessoa ser mantida naquela posse e para que não ocorra nenhum ato de violação da posse, porque se ocorrer, a liminar autoriza até a busca de força policial para que não ocorra, tá? Então, em todas as situações aqui, a busca, principalmente, é por uma liminar possessória, porque ela vem um pouco mais rápido para resolver. Vocês podem perceber que são 3 atos que, na teoria, é possível ver a diferença. Então, quando eu falo para vocês aqui, até na nossa aula, a gente ficou discutindo sobre isso. São 3 atos que a gente consegue ver claramente as diferenças na teoria, mas que na prática não. Na prática pode gerar uma dúvida muito grande. Eu acho que eu até fiz um exercício com vocês no final da aula passada. Eu falei que eu ia falar um caso para vocês, cada um ia ter uma ideia na cabeça se seria o esbulho, a turbação ou a ameaça, né? Se vocês estivessem no lugar da pessoa. E eu vi várias respostas, né? Para quem não estava na aula passada ou quem não assistiu a aula ainda, a questão que eu coloquei foi a seguinte: suponhamos que você seja possuidor de um sítio, então vocês têm a posse de um sítio, e aí vocês, todo final de semana, vocês vão para o sítio. E chegou num determinado final de semana, vocês chegam e se deparam com uma pessoa armada, espingardona mesmo, do lado de fora, não do lado de dentro, do lado de fora do imóvel, do sítio. Então, vocês param o veículo, olham, e o que vocês fazem? Aí eu até perguntei para vocês, aí vocês olham para o imóvel, ninguém invadiu, não tem nada lá dentro, nada, nem equipamento, nem ninguém, não tem gente, não tem nada. Mas do lado de fora tem uma pessoa armada evitando a entrada de vocês. E eu até perguntei na concepção de vocês o que vocês acham que seria. Porque a definição de esbulho é a perda da posse ou a sua inacessibilidade. Isso tem nas doutrinas, quando vocês pegaram as doutrinas, ou seja, a área se tornou inacessível. E aí a turbação são atos concretos que não geraram a perda, mas já saíram do campo da ameaça. E a ameaça é aquele justo receio de perder a posse. Então, tentem analisar as definições de cada um agora com esse caso concreto. Tem uma pessoa armada do lado de fora do imóvel, vocês são possuidores e vocês ficam naquela situação. Claro que tem pessoas que falam, não, professor, eu vou exercer a legítima defesa da posse, a pessoa vai lá e enfrenta, ok. Eu não. Eu, para mim, já olho, parece um esbulho, eu vou sair correndo, eu já perdi a posse. Enfim, na minha cabeça é isso. Mas é um tipo de questão que não tem uma resposta correta. É uma questão que é bem utilizada no Brasil, nas aulas, nas palestras de possessória, para mostrar como que, às vezes, em casos práticos, nós vamos ter dificuldade. Então, por exemplo, tem pessoas que se sentem ameaçadas. Tem pessoas que se sentem turbadas. Olha, professor, eu acho que isso aqui não é um esbulho, porque não teve invasão, porque não tem ninguém lá dentro, a pessoa está do lado de fora. Para mim não é esbulho. Aí, por exemplo, vem outra pessoa e fala assim, não, é esbulho sim. O que adianta? Não está lá dentro, mas tem uma pessoa armada, não consegue entrar no imóvel. Então, eu perdi a posse. Então, na prática, vocês vão se deparar com situações que vocês vão ficar confusos para saber qual a ação correta que vocês ajuizariam. Porque quem entende que é ameaça, faz o interdito proibitório. Quem entende que é turbação, faz a manutenção de posse. E quem entende que teve esbulho, faz a ação de reintegração de posse. São ações diferentes. Apesar de ter uma causa civil muito semelhante, são 3 ações diferentes. São ações possessórias, mas são ações diferentes. E cada um aqui talvez faria uma ação.
nessa situação? Como que se resolve isso? Como que resolve isso no direito? Quando nós temos institutos tão semelhantes na prática. E aí eu virei para acho que a gente chegou a entrar nesse ponto, porque a gente parte agora, né, da nossa aula, que quando no direito nós temos institutos semelhantes, o próprio direito dá a saída. E aqui não é entendimento jurisprudencial, não. O próprio regramento das ações possessórias traz a resposta. Então, um dos princípios das ações possessórias é a sua fungibilidade. Existe a fungibilidade das medidas possessórias. O que é a fungibilidade das medidas possessórias? É a possibilidade do juiz receber uma ação possessória como se fosse outra. Então, suponhamos que nessa situação específica de uma pessoa armada do lado de fora de um imóvel, e vocês são possuidores, suponhamos que a Vitória faça ela entenda, não, professor, eu acho que não é esbulho, eu acho que isso também não é ameaça, né? A pessoa já está ali, então eu acho que é uma turbação. Vamos supor que a Vitória entenda que isso é turbação. Aí a Vitória vai lá e ajuiza uma ação de manutenção de posse, por causa da turbação. Aí ela ajuizou a ação, chegou na mão do juiz da vara civil. Aí o juiz da vara civil olha e fala assim, não, isso aqui não é turbação. A área está inacessível, não consegue adentrar no imóvel, não fazer nada no imóvel. Eu acho que é esbulho. Então o juiz pensa assim. Ela fala que é turbação e fez uma manutenção de posse. O juiz já acha que é esbulho. Então seria uma reintegração de posse. O que é a fungibilidade das medidas possessórias? É a possibilidade do juiz receber a manutenção de posse que a Vitória fez como reintegração de posse, sem a necessidade de mandar intimar para emendar uma petição inicial para corrigir. Então, olha como que funciona. Ele olha para o caso, está com a petição, o processo está lá na tela, né? O processo virtual está lá na tela, ele olha, analisa e fala, não, isso aqui é esbulho. Aí ele vai fazer o despacho, a decisão, né, da liminar. Trata-se de ação de manutenção de posse proposta por Vitória Roriz, tá, em desfavor de quem invadiu lá. Alega a autora que houve turbação, considerando isso. Contra a pessoa que está na porta lá da área rural, né? É o polo passivo. Aí o juiz olha e fala, em que pese a autora alegar que houve turbação, entendo que como a área está inacessível em razão da presença de pessoas, se trata de esbulho. Assim, recebo a presente ação como reintegração de posse. Ela não vai ter prejuízo aqui, porque na verdade ela já vai ter uma liminar que já vai garantir o quê? A reintegração de posse, já vai garantir a desocupação, a retirada daquela pessoa daquele local. Então, não existe o prejuízo nessa fungibilidade. Na verdade, é para se evitar mais prejuízos, é se evitar uma demora processual, a questão de economia processual. Então, existe essa possibilidade do juiz receber uma ação pela outra. Eu nunca esqueci eu não sei se eu comentei com vocês, o caso dos outdoors, uma situação que eu própria vi, ficou uma discussão muito grande em torno disso. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque aconteceu aqui em Anápolis, há muitos anos, muitos longos anos atrás, falo muitos anos não, brincadeira, há um tempão atrás, quando eu estava na Procuradoria do Meio Ambiente, antes de eu ter que sair, foi de onde eu saí que eu quase quis infartar mesmo de tristeza, porque eu gostava muito de trabalhar ali. Então, eu saí mesmo por causa do doutorado, porque o doutorado, ele exigia que você tivesse... Eu tinha várias funções, você vai ter uma. Então, você vai ter que escolher para fazer esse doutorado. Porque a gente assina um termo de responsabilidade que a gente nunca vai poder alegar falta de tempo. Não sei se vocês sabem disso. Quem pretende fazer mestrado, doutorado, no doutoramento, você assina termos de responsabilidade que você não pode alegar falta de tempo. E uma das principais problemas, porque tem muitas pessoas que entram no doutorado, não conseguem terminar porque não tem tempo, e os programas perdem ponto. Então, quem tem intenção de fazer doutoramento, depois a gente conversa, porque tem, nossa, para entrar, depois que você tem que estudar aquilo tudo, você ainda tem que falar da sua disponibilidade para fazer aquilo ali. Então, na época, pelo meu currículo, quando eu olhar meu currículo, porque que hora que você vai fazer esse doutorado, né? Aí eu tive que deixar muita coisa. Mas eu fiquei ali uns 4 anos na Procuradoria do Meio Ambiente. E ali, a questão para mim não era ajuizar ações possessórias, porque era responsabilidade, essa atribuição era da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário.
Mas como chegou um problema ambiental envolvendo poluição visual, chamou a atenção da Procuradoria de uma forma geral. E era um caso, era o seguinte, em frente à prefeitura, tinha uma área pública, lá na Avenida Brasil, muito tempo. E essa área pública ficava na esquina, não era muito grande não, pequena. A gente estava na procuradoria uma tarde, e nós olhamos lá, ficava olhando, que aquela área é pública, não é? Acho que até o procurador do patrimônio imobiliário falou assim, sabe, aquela área é pública. Eu falei, de quem que são aqueles outdoors ali? Tinha 7 outdoors dentro da área. Não era do município. Às vezes, sei lá, autorizou. Não, ninguém está sabendo de nada. O negócio apareceu da noite pro dia. Tinha até aqueles eletrônicos grandão lá. E aí todo mundo ficou encucado de quem que era aquele negócio. Aí entrou em contato com o departamento, foi ligando para o outro, postura, não sei. Não, ninguém está sabendo de nada, não. Ninguém está sabendo de nada. Quando foi ver, uma empresa simplesmente entrou lá na área, né, viu que ninguém usava, na Avenida Brasil, aqui em Anápolis, colocou 7 outdoors dentro do negócio. Tudo assim, arrumado, enfileirado e organizado, né, dentro dessa área pública. Então, até responde aquela pergunta, é possível a ação possessória contra a fazenda pública? Sim. É possível a ação possessória da fazenda pública contra particulares? Sim, é possível, tá? Tanto a possessória da fazenda de município, estado, união, contra particulares, como de particulares contra a fazenda pública, contra município, estado, união, enfim, é possível a possessória. E aí ficou a discussão, porque ocupou a área toda, os 7 outdoors. Não tinha como fazer nada ali dentro. Usou tudo. Então ficou aquele monte de advogados e procuradores lá discutindo que ação que seria. Porque uns 3 dias, sem brincadeira, ficou todo mundo lá, nossa, e aí, o que vai fazer? Porque, na verdade, quem ia fazer essa ação era o procurador do patrimônio imobiliário. Na época, se eu não me engano, era até o Marcelo. Eu falei, não, Marcelo, tá enrolado para fazer isso aí. Mas, assim, uns falavam que era ameaça. Outros falavam que não era esbulho. Não é esbulho. A gente pode entrar lá, qualquer um entra lá. Aí os outros falavam assim, não, mas entra, mas o que faz? Não tem o que fazer naquela área. Se o município quiser fazer uma coisa lá, não faz. Então, acaba que se tornou inacessível a posse. Teve perda, tem 7 outdoors lá. Aí a pessoa falou, não, qualquer um entra lá, não está inacessível. Então, são atos de turbação. Outros já falavam, não, gente, o ameaça eu nunca entendi, né? Porque quando você põe 7 outdoors dentro do... Elisandra, eu vou colocar 7 outdoors no quintal da sua casa. Não sei se você mora em casa ou apartamento, mas vamos supor que você mora em casa, eu vou colocar 7 outdoors dentro do seu quintal. Tá? Eu quero ver se você vai... O que você vai achar? Será que é ameaça? Eu acho que não é uma ameaça. Mas, enfim, acho que já passou da ameaça. Como é que você faz, gente? E eu lembro, aí o procurador-geral na época saiu e falou, o que vocês estão 3 dias discutindo isso aí? Não, porque cada um acha uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, vamos evoluir, vamos desenvolver, porque deixa o procurador do patrimônio imobiliário fazer a ação que ele acha que tem que fazer. Ele pode fazer qualquer ação. Que se o juiz entender que não é ameaça, se ele achar que é ameaça e o juiz entender que é esbulho, se ele colocar esbulho e o juiz entender que é turbação, o juiz vai receber a ação do mesmo jeito, a fungibilidade. Mas, na verdade, a gente entra na confusão pelo debate. A gente é assim, é da nossa natureza ficar esse debate caloroso. E, na verdade, a decisão era dele mesmo. Só que, tá, ele falou, não vou contar para vocês a ação que eu vou fazer. Eu falei, pronto. Não fizer, da entrada, vocês vão ficar sabendo. Na época era até processo físico. Ele vai e me faz interdito. Ele achou que era uma ameaça. 7 outdoors dentro da área. Como é que isso é ameaça, gente? Tá, mas foi o entendimento dele. O procurador-geral nem leu. Ele olhou aquilo e falou, não, ele que decide, vai dar fungibilidade isso aí. Quando chegou lá, na vara de fazenda pública, a ação chegou, o juiz entendeu como esbulho. Ele falou, olha, em que pese o município alegar ameaça na área pública, tal, considerando a presença, né, de tantos outdoors, entendo que houve esbulho, houve uma perda de posse. Receba a presente ação como reintegração de posse. A gente realmente viu que a gente ficou 3 dias à toa, batendo boca. Mas, na verdade, era debate. A gente sabia que tem a fungibilidade, mas a gente queria debater o caso. É interessante, né, fazer debate. Enfim, na prática dá divergência. Mas ainda bem que existe a fungibilidade. Só toma cuidado, viu? A fungibilidade é para as atividades
práticas já de vocês na profissão. Não se aplica a fungibilidade nas provas. Já vi muita gente, viu, errar possessória, e a possessória adora cair em concurso, viu? Concurso, exame de ordem, adora aparecer, tudo que é posse e propriedade, adora aparecer em segunda fase. Eu já vi muita gente ajuizar uma ação possessória e ser outra, e a pessoa recorrer e falar da fungibilidade. Não, é para aceitar, porque tem a fungibilidade, não pode aceitar uma pela outra. Essa regra da fungibilidade, vocês não argumentam isso em concurso, em recurso de concurso, de exame de ordem não cola, não. Não cola. Mas, para a vida profissional, aplica-se a fungibilidade das medidas possessórias. Por quê? Porque na prática é muito próximo, os institutos são muito próximos mesmo. Bom, voltando aqui, agora eu quero falar o seguinte, eu quero falar das ações que não são possessórias. Na verdade, são aquelas ações que têm tudo para ser uma ação possessória, mas não é. Então, tem até no nome a palavra posse, mas não é uma ação possessória. Então, para quem está aqui acompanhando a aula, está fazendo anotação, pode até fazer anotação. Na verdade, ações que não são consideradas ações possessórias, mesmo que tenham uma semelhança com alguma ação possessória, elas não são. Eu queria falar especificamente de uma. Existe uma ação que se chama ação de imissão de posse. Quem aqui já ouviu falar dessa ação? Já ouviu falar desse nome? Talvez até no direito das coisas vocês já ouviram falar dessa ação. A ação se chama ação de imissão de posse. Deixa eu anotar aqui para vocês. Mas quem já ouviu falar, pelo menos desse nome? Ação de imissão de posse. Ação de emissão de posse. Uma ação que tem tudo para ser uma ação possessória, até um nome, mas não é. Então, primeira coisa, a ação de emissão de posse não é uma ação possessória. Anota, para quem está anotando, anota. A ação de emissão de posse não é ação possessória. O que é essa ação de emissão de posse? A ação de emissão de posse, ela pode até levar a gente a achar que se trata de uma ação possessória, mas ela não é. Ela é uma ação fundada no direito de propriedade, não no direito de posse. O que é essa ação possessória, essa ação de emissão de posse? A ação de emissão de posse é aquela ação de um adquirente de um bem que o adquirente se tornou proprietário de um bem, vai ingressar no imóvel pela primeira vez e o alienante ou alguma terceira pessoa não permite. Esse novo proprietário é impedido. Então, a ação de emissão de posse é a ação do adquirente de um imóvel que adquiriu essa propriedade, ele se tornou proprietário, e esse adquirente vai utilizar o imóvel pela primeira vez e ele é impedido de entrar no imóvel. Então, esse primeira vez é a característica da ação de emissão de posse, por isso que ela não é considerada possessória. Porque é o seguinte, observem bem, o novo adquirente, essa ação não poderia ser possessória porque o novo adquirente nunca exerceu a posse. Então, como ele nunca exerceu a posse, mas ele se tornou proprietário, foi utilizar o bem pela primeira vez, e como ele nunca teve posse daquele bem, ele não pode ajuizar uma ação possessória, porque se ele fosse possuidor, ele poderia fazer a ação possessória. Mas como é uma pessoa que adquiriu a propriedade e nunca teve a posse, então ele está meio que no limbo, se vocês pararem para analisar. Porque aqui, esse novo adquirente, essa ação de emissão de posse é para aquelas situações que a pessoa não tem a propriedade ainda comprovada, que eu digo assim, por escritura registrada, aquela pessoa que não tem como ajuizar uma ação e comprovar a condição de proprietário por escritura registrada, mas também ele nunca teve a posse do bem, então a pessoa que também no limbo. É aquela pessoa que não tem posse e que não tem a escritura, às vezes, registrada para fazer uma ação do proprietário. Então, para essa pessoa que está no vão,
quer ter a posse e é impedido. Acabou de se tornar proprietário, ainda está em fase de regularização, ou por algum outro motivo, ele precisa de uma ação. Ele não vai poder, às vezes, ajuizar uma ação. Se ele tiver a documentação, ok, ele faz a ação reivindicatória. Mas agora, vamos supor que ele tem um contrato de compra e venda. Ou então um termo que ele adquiriu um bem, mas ainda vai ser levado a registro para fazer a escritura. Então, ele não tem o título de propriedade ainda. E também não tem posse, porque ele nunca entrou no bem. Então, ele também no limbo aqui. Então, foi criada essa ação para quê? Para esse novo adquirente que não teve a posse do bem conseguir a desocupação do imóvel, para ele poder ter a posse pela primeira vez. Então, a ação de missão de posse ela é muito específica, se a gente parar para pensar. Ela é uma ação de um novo adquirente de um bem que se tornou proprietário, que foi tomar posse pela primeira vez, entrar no imóvel pela primeira vez e foi impedido de entrar. Isso acontece muito. Então, vamos supor que o Gabriel ele foi para um leilão e lá nesse leilão ele adquiriu um imóvel. Leilão judicial. Foi lá, adquiriu bem mais barato, foi lá, adquiriu um imóvel. Ele tem o documento que comprova que ele adquiriu esse imóvel, mas ele ainda não tem ainda o título de proprietário. Mas ele adquiriu o bem. E ele vai entrar nessa casa pela primeira vez que ele adquiriu. E quando ele chega lá, o antigo morador está lá dentro. E ele não consegue tirar aquela... Olha, eu comprei. Não, eu tenho uma dívida, isso foi para leilão, mas eu nunca saí daqui. Isso acontece. Aí o Gabriel fala, agora, o que eu vou fazer? Aí o Gabriel procura vocês. E conta o caso. Fala, olha, eu fui no leilão judicial, eu adquiri um bem, eu tenho os documentos que eu adquiri. Aí vocês perguntam, isso já foi levado a registro? Não, não tem o título de proprietário ainda. Aí vocês perguntam, o senhor já usou o imóvel? Não, eu ia entrar, eu fui para morar, eu quero morar na casa. Só que quando eu cheguei, tinha uma pessoa lá. Então, ou seja, ele não teve a posse ainda e ele não tem o título de proprietário. Então, vocês não podem ajuizar uma ação de reintegração de posse, porque vocês têm que comprovar a situação de possuidor. Se vocês estão alegando no processo que essa pessoa foi ingressar pela primeira vez no imóvel, que nunca teve a posse, o processo vai ser extinto por ilegitimidade ativa, porque ele não é possuidor. Então, tem que tomar cuidado quando a gente vai ajuizar essas ações, para não confundir, tá? Então, são situações específicas. Aqui não é caso de ação possessória, porque essa pessoa não teve posse. Se a gente quiser aprofundar um pouquinho nesse conteúdo, para talvez pegar uma exceção aí, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho também lá no direito civil, tá? Não sei se vocês vão lembrar que, às vezes, num contrato de compra e venda, por exemplo, num documento em que a pessoa adquire a propriedade do imóvel, ainda não foi levada a registro, mas a pessoa adquiriu a propriedade, pagou por ela. Não sei se vocês vão lembrar lá, talvez no direito das obrigações, na parte de contratos. Não sei se vocês lembram de uma cláusula. Deixa eu colocar o nome dela aqui. Existe uma cláusula em alguns contratos, não isso é exceção, gente, exceção mesmo. Mas se vocês estão trabalhando numa situação, às vezes é bom olhar, tá? Existem contratos que a pessoa compra um imóvel, por exemplo, não foi levado a registro, não tem escritura, então que você tem um documento que você comprou, um contrato, alguma coisa assim, tem cláusulas. Então, pode ser que alguns contratos tenham a cláusula que transfere a propriedade e transfere a posse. Existe a possibilidade de fazer a transferência de posse expressamente no contrato. Então, tem contrato, tem um nome numa cláusula para isso. Lembra do direito civil, não sei se vocês vão lembrar o nome dessa cláusula, vou escrever aqui. Chama cláusula constituti. Quem se lembra disso? Vocês devem ter estudado isso em direito civil, lá na parte de obrigações e de contratos. Vocês têm que ter estudado isso aqui. Isso aqui é a exceção da exceção da exceção da exceção. Geralmente não tem essas cláusulas. Mas pode ser que tenha. Então, vamos supor que a pessoa adquiriu um bem, a propriedade, e tem uma cláusula que se chama cláusula constituti, que ela deixa expressamente claro no contrato que, independente da pessoa ter ocupado o bem, fica transferida também a posse do bem, a posse do imóvel. A pessoa adquiriu também a posse já. Mesmo sem... Porque a posse não é um direito, a posse é uma situação de fato. A posse você adquire a propriedade, se a posse de um determinado bem, você está vivendo aquela posse.
Agora, quando isso vem expressamente no contrato, então vamos supor que uma pessoa adquiriu um bem pela primeira vez, está lá, né, comprou, fez um contrato de compra e venda, pagou pelo bem e vai tomar posse pela primeira vez. A pessoa não consegue porque tem uma pessoa morando lá dentro. A primeira coisa que a gente pensa, ajuizar uma ação de reintegração de posse. Não, porque a pessoa não tem posse, tá? Ela nunca morou no imóvel. Então, você tem que pegar o contrato, às vezes, e falar, peraí, será que tem aquela cláusula antiga? Isso é antigo, tá? Isso é bem antigo. Nos contratos mais antigos tinha muito. Então, você pega lá o contrato e vê lá a cláusula constituinte. Não, peraí, olha, além da propriedade, transferiu a posse, então ele é possuidor. Então, aqui vocês podem fazer a possessória, a não ser que tenha essa cláusula. Aí você pode fazer a possessória. Mas a pessoa adquiriu um bem, se tornou proprietário, ainda não foi levado a registro e quer tomar posse pela primeira vez e é impedido, ação de imissão de posse. Ação de imissão de posse não é ação possessória, porque a pessoa não é possuidora, ela não tem posse. Por que chama ação de imissão de posse? Porque a pessoa quer tomar posse pela primeira vez, ele quer se emitir na posse daquele bem. Esse é o objetivo. Por isso que chama ação de imissão de posse, porque a pessoa quer se emitir naquela posse, porque ela nunca teve aquela posse. Por isso que se chama ação de imissão de posse. Então, ela não é uma ação possessória, apesar de ter posse no nome. Cuidado, não é ação possessória. Ela é uma ação de procedimento comum. Ela é uma ação fundada no documento que a pessoa adquiriu a propriedade. Por isso que ela está ajuizando essa ação, tá? Tem muitas situações que vocês vão ver que é possível. Acontece muito dentro de inventário. Muito mesmo dentro de inventário. Inventariante ajuizando a ação de missão de posse porque terceiras pessoas estão ocupando imóveis que fazem parte do inventário. Por que o inventariante está fazendo a ação de missão de posse? Porque ele não tem a propriedade ainda, o negócio está sendo objeto de partilha. E por quê? Porque ele nunca utilizou aquele imóvel. Então, ele nunca teve posse e não tem a propriedade ainda, porque o inventário está em andamento. Então, acontece muito de inventariante querer utilizar um imóvel e ajuizar a ação de missão de posse, e tem que ser essa ação mesmo. Ele nunca teve posse daquele bem, ainda não tem a propriedade, ele é o inventariante, está esperando ultimar a partilha. Então, ele vai fazer uma ação de missão de posse. Então, tem muitas situações que acontece a ação de missão de posse, mas dá para a gente ver claramente. É quando a pessoa quer tomar posse pela primeira vez daquele imóvel e está tendo algum tipo de impedimento para tomar posse. Pessoal, até agora tem alguma dúvida? Não, tá tudo bem, professor. Tá indo bem? Tá dando para compreender? Pois dá uma lidinha, acaba que a gente faz umas revisões, né? Principalmente dessas cláusulas, cláusula constituinte, cláusula de transferência de posse. Bom que a gente vai puxando algumas coisas mais antigas aí para vocês darem uma anotada para ver, tá? Não é uma coisa muito comum essa cláusula, mas você tem que falar, porque vai que, né, vocês estão atuando aí num caso que tenha essa cláusula constituinte, e se tiver a cláusula constituinte, não precisa fazer a ação de emissão de posse, vocês podem fazer uma ação possessória, tá? Porque ela transfere a posse. Bom, então, como nós vimos, nós temos aqui só 3 ações que são consideradas possessórias. A ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Então, são só essas 3, não tem como fugir disso. Qual que é o ponto da nossa aula agora? É em relação ao procedimento. Então, nós vamos falar um pouquinho do procedimento das ações possessórias. Bom, vocês devem se lembrar que vocês estudaram, quando vocês estudaram direito das coisas, provavelmente vocês estudaram alguns termos assim, ação de força nova ou ação de força velha. Quem se lembra disso? Posse nova, posse velha. Posse de força nova, posse de força velha, ou ação de força nova, ação de força velha. Vocês se lembram disso? Quem se lembra de ter estudado, já ter lido isso em algum lugar? A gente fez com a Priscila. Vocês já viram isso no Direito das Coisas. Vai fazer mais sentido agora dentro do processo civil. Porque às vezes a gente pensa assim, gente, mas o que é isso? Até 1 ano e 1 dia, uma coisa nova, mais de ano e dia é velha. O que isso muda? Por que eu sei que uma ação é de força nova? Porque é até 1 ano e 1 dia. O que é esse 1 ano e 1 dia? Mais de ano e dia, menos de ano e dia? Tem umas coisas no direito que a gente estuda.
É igual TGP. Eu acho que teoria geral do processo só começa a fazer sentido, acho que no último processo civil. Lá nos procedimentos especiais, a gente começa a ver sentido em muita coisa da teoria geral do processo. Por que a gente estuda o que os pedidos têm a ver com o tipo de ação? Se a ação é declaratória, se é condenatória, se é, enfim, é constitutiva, desconstitutiva, o que isso afeta nos pedidos de uma ação? Acho que é mais no campo prático que a gente vai compreender, por incrível que pareça. É mais na prática que a gente compreende a teoria geral do processo, na minha concepção. Quando a gente estuda TGP, eu acho que a gente fica meio sem compreender qual que é a função daquilo. É igual quando a gente estuda, por exemplo, posse nova, posse velha, às vezes a gente fica sentindo mais de anidia, menos de anidia, que função que tem isso? Tem muito aqui. Aliás, é um ponto que vocês têm que prestar muita atenção, porque é um ponto mesmo que vai até explicar o porquê que nós estamos estudando ação possessória nessa aula, nesse período de procedimentos especiais. Porque para a gente estar estudando ações possessórias nesse período é porque a ação possessória é uma ação de procedimento especial. Só que aqui eu já tenho que falar uma coisa para vocês. Existem ações possessórias de procedimento comum e existem ações possessórias de procedimento especial. Tem as duas. Então, mas todas as ações possessórias não são de procedimento especial? Não. Existem ações possessórias que são de procedimento especial. Lá, aí como que você fundamenta? Lá no 5.5, onde você vê as regras. Lá no artigo 554 e seguintes do Código de Processo Civil. Está bem destacado lá como sendo de procedimento especial, porque está dentro do capítulo de procedimentos especiais. Agora, nós temos ações possessórias que são de procedimento comum, que não são de procedimento especial. Quando que eu sei que uma ação possessória é de procedimento especial? Quando que eu sei que a ação possessória é de procedimento comum? Se aconteceu o ato de violação da posse, turbação, esbulho, ameaça, se aconteceu o ato. Se a ação possessória for ajuizada dentro de 1 ano e 1 dia a contar da data do ato de violação da posse, a ação é de força nova. Então, ela é de procedimento especial. Olha a função agora do que vocês estudaram. A ação possessória de procedimento especial são apenas aquelas ações de força nova. Ou seja, aquelas ações que foram ajuizadas no prazo de 1 ano e 1 dia da data da ocorrência do ato de violação da posse. Agora, se aconteceu o ato de violação da posse, esbulho, turbação, ameaça, e vocês deixaram passar mais de 1 ano e 1 dia, ou seja, 1 ano e 2 dias, 3, aí a ação é de força velha. E as ações de força velha são ações possessórias de procedimento comum. Então, existem ações possessórias de procedimento comum e existem ações possessórias de procedimento especial. Quando que a ação possessória é de procedimento especial? Quando ela é ajuizada quando ela é de força nova. Ela foi ajuizada no prazo de 1 ano e 1 dia a contar da data do ato de violação da posse. Então, ela é de procedimento especial. Agora, se a ação foi ajuizada há mais de 1 ano e 1 dia do ato de violação da posse, nós temos uma ação de força velha. Isso vocês já estudaram. E a consequência é procedimento comum. Então, muito simples aqui, depois a gente compreende, fica mais fácil. Ação possessória de procedimento especial, as de força nova. Ação possessória de procedimento comum, as de força velha. Então, suponhamos que o Matheus, ele tem uma área. Ele possui, na verdade, ele é proprietário e possuidor de uma área, de uma fazenda. E aí aconteceu uma invasão lá. Invadiram parte da fazenda dele. E tá lá, já tem 7 meses que aconteceu essa invasão. Aí o Matheus vai tomar providência e vai ajuizar uma ação de reintegração de posse, porque teve uma invasão. Então, houve esbulho. Pode ser um esbulho total, pode ser um esbulho parcial.
Ele vai ajuizar essa ação. Então, observem que o ato aconteceu e 7 meses depois ele ajuiza uma ação de reintegração de posse. Então, essa ação ela é uma ação de força nova. Se ela é uma ação de força nova, ela é uma possessória de procedimento especial. Essa ação do Matheus, ela vai seguir o procedimento especial do Código de Processo Civil para as ações possessórias. Agora, suponhamos que o Matheus tem essa área, e essa área já está invadida tem 10 anos. É igual um caso que eu vi esses dias. De quanto tempo que está invadida? Tem 20 anos. Estou vendo a uso campeão vindo aí. Tem 10 anos que está lá. Aí o Matheus vira e fala assim, não, professora, nem fez diferença, porque lá é tão grande que cabe, né? Então ficou, deixei, nunca mexi. Aí, mas tá, por que você está querendo? Ah, é porque tem gente querendo comprar e eu tenho que tirar essas pessoas de lá. A pessoa que comprar meu imóvel não quer, com certeza, não quer. Tá. Aí ele chega e conta, fala, não, então eu preciso ajuizar uma ação de reintegração de posse para desocupar, né, para eu reaver essa posse parcial que eu perdi, e tem 10 anos que a área está... Propositalmente eu falei 10, tá? Porque para a gente já entrar em outro assunto daqui a pouco, e vocês já devem estar pensando, vocês na condição desse possuidor, né? 10 anos que a pessoa está lá, será que ela fez benfeitorias, alguma coisa assim? 10 anos? Será que daria alguma coisa? Então, vocês já devem estar caminhando para um outro campo, né? Será que essa pessoa tem que sair porque ela talvez tenha direito ao uso campeão? Então, intencionalmente eu falei 10, tá? Depois eu falo até mais, eu falo 15. Então, tem 15 anos que essa pessoa está lá. E o Matheus veio com essa, fazer uma reintegração de posse para tirar essas pessoas de lá. Ah, ele é possuidor, proprietário é possuidor, tem as razões dele, tem que fazer ação possessória para ele. Isso aqui não é de força nova, né? Isso aqui é bem mais de ano e dia que ele está ajuizando. 15 anos é assim, bem velha já, né? Se a gente parar para pensar, é bem mais de um ano e um dia. Então, aqui nós temos uma ação possessória de procedimento comum. Nós não temos uma ação possessória de procedimento especial. Aí que vem a pergunta. Tá, beleza. Deu para entender que tem a ação possessória de procedimento especial e a ação possessória de procedimento comum. Que essa ação possessória de procedimento especial são as ações de força nova. E tem as ações possessórias de procedimento comum, que são as ações de força velha. Ok, até aqui eu já entendi. Mas o que muda? O que efetivamente muda na prática essa ação ser de força nova, essa ação ser de força velha? O procedimento ser especial. O que a possessória de procedimento especial tem de tão especial assim que ela é diferente da comum? Não é a petição inicial, assim eu digo a estrutura, não é documento, não é o próprio procedimento, não é o próprio procedimento. O procedimento é muito parecido, na verdade. O que torna uma ação, a diferença que o que torna uma ação possessória de procedimento especial diferente da de procedimento comum é a liminar possessória. A liminar possessória só é cabível na de procedimento especial. Só, né? A coisa mais importante na possessória. A liminar possessória, ela é específica do procedimento especial. Ou o que eu estou querendo dizer? Não cabe a liminar possessória na ação possessória de procedimento comum. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tá. Então, se for de força nova, nós vamos ajuizar uma ação de reintegração de posse, por exemplo, que aconteceu há um mês. E aqui a gente pode pedir uma liminar possessória para já reintegrar na posse, né? Né? E desocupar o imóvel, sim. Mas se for há 15 anos igual o Matheus está aqui com compradores do imóvel, pedindo urgência. Urgência. Não, eu quero... E o Matheus está louco, eu vou perder o negócio, por quê? Porque a área está ocupada. Então, ele está numa situação urgente aqui. Só que tem 15 anos o negócio. Então, não é de força nova, é de força velha, então é um procedimento comum. É a mesma coisa de eu dizer, não cabe liminar possessória nessa ação do Matheus. Não vai caber. A liminar possessória, não.
porque a ação dele é de procedimento comum. Mas eu estou dizendo a liminar possessória. Eu não estou dizendo que não caberia uma situação de urgência, um pedido de urgência aqui. O que existe no procedimento comum para situações urgentes? O que a gente pede na petição para ser concedido diante de situações urgentes? Quem aqui se lembra? No procedimento comum, quando nós precisamos de algo urgente, ou seja, antes. O que nós temos no procedimento comum quando precisamos de uma decisão mais urgente? Como que é o nome? A tutela? Tutela de urgência. Então, a tutela de urgência, ela se aplica no procedimento comum. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, não, mas como essa liminar possessória, ela é específica. Ela não é a tutela de urgência lá do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ela é uma liminar, como eu disse para vocês, que ela é muito mais rápida, pouquíssimos requisitos para vocês conseguirem, e todo mundo quer essa liminar, porque ela realmente ela é rápida. Vocês não precisam provar o perigo da demora, vocês não precisam provar o fumus boniuris. A tutela de urgência ela é burocrática. Se vocês pararem para analisar as tutelas de urgência, existem requisitos que a gente precisa preencher, e muitos, para se conseguir uma tutela de urgência. Consegue. Então, se o Matheus chega e fala assim, eu preciso urgentemente de desocupação daquela área. Tá, tem quanto tempo que invadiu? 15 anos. Aí você olha e fala, Senhor, tá, é uma ração de reintegração de posse normal. A diferença é que vocês não vão poder colocar assim, com pedido de liminar possessória. E pegar o artigo lá da liminar possessória e colocar nessa petição. Não pode, porque não cabe. Vai estar errado. Vocês vão pedir o quê? Uma concessão de uma tutela de urgência pedindo a desocupação do imóvel. Porque ele vai provar a condição de possuidor, ele vai comprovar os requisitos da tutela de urgência. Então, olha o tanto que os detalhes, né? Suponhamos que vocês vão fazer uma prova, vocês vão fazer um exame de ordem, que seja, agora, né? Estão calendarizando já, né, as provas, enfim. Até tem que ver, mudou alguma coisa? Porque até onde eu vi esses dias, ia ter. Já estava vendo, vocês me atualizam. Vai ter? Por enquanto vai ter, professora, dia 13 de junho. Tá marcado, não teve decisão ainda não, né? Porque eu não vi nada lá no conselho, parece que não teve nenhuma mudança ainda não, né? A Elisandra que acompanha mais, não sei, ela fala aí. Ainda não. Tá lá ainda, né? Eu não vi nenhuma movimentação ainda geralmente a movimentação começa nos grupos primeiro. Chega lá nos grupos dos conselheiros, quando eu vejo lá um negócio, eu falei, eu já fico assim, agora o trem vai estourar lá no Instagram do Conselho Federal. Eu também não vi não, tá? Nenhuma movimentação ainda, por isso que eu perguntei para vocês, correndo tanto que eu nem estou olhando muito o WhatsApp, eu tenho que responder um monte de gente aqui ainda. Mas eu não vi, tá? Se eu souber de alguma coisa, eu falo para vocês, de alguma mudança. Vamos supor que vocês vão fazer o exame de ordem, a Elisandra, acompanhando, ela vai fazer o exame de ordem, e aí ela escolhe Direito Civil e Processo Civil. Não sei se você vai escolher essa área, tá, Elisandra? Estou supondo. E ela escolhe Civil e Processo Civil. Quando ela chega para fazer a segunda fase, ela se depara com, de cara, é a peça, né? Quando você abre aquela prova, tá a peça lá de cara. Qualquer área. Elisandra começa a ler. Então, tá lá uma situação. A questão é muito clara, né? Porque nesses exames não pode ter muita dúvida de qual ação possessória que é. Então, já aparece um esbulho lá de cara e já aparece que a pessoa é possuidora, que tem isso fica muito claro. A questão obrigatoriamente vai ter que trazer a data do esbulho. Então, geralmente eles fazem assim. Eles colocam a data do esbulho e considerando que a ação está sendo ajuizada naquele dia que a pessoa está fazendo a prova. Então, suponhamos que a Elisandra está fazendo uma prova no exame de ordem que tenha um caso de esbulho que aconteceu há 2 anos atrás. Então, aparece lá, como é o exemplo que aconteceu um caso, o esbulho ocorreu no dia tal de 2019. A Elisandra está fazendo a prova esse ano. A Elisandra faz uma conta, não, isso aqui dá mais de 1 ano e dia. Aí ela vai fazer, tá, então não é uma ação de procedimento especial. É uma ação possessória, ela já identificou, só que ela vai ter que identificar o procedimento. A gente falou isso na primeira aula. O que a gente falou na primeira aula aqui? Eu virei para vocês e falei, quando vocês estão diante de um caso concreto, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está com um caso concreto na nossa frente? Seja em prova, seja na sala de aula, seja na vida profissional de vocês.
Se vocês estão com caso civil aqui na frente, civil, área civil na frente de vocês, pode ser família, pode ser o que for. Se vocês estão com caso, qual é a primeira coisa que a gente faz? No primeiro dia de aula eu falei isso para vocês. E aí a gente chegou naquela situação. Nesse caso, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de elaborar uma petição inicial é identificar o procedimento. Nós aprendemos isso na primeira aula. Esse aqui é um exemplo claríssimo. Porque se vocês não identificam o procedimento, vocês vão errar a petição inicial. Vocês vão errar a petição inicial. Como assim errar? Todo mundo vai ver aquela situação de esbulho, que é um possuidor, e sabe que a ação é de reintegração de posse. Ok. Mas se vocês não identificam que esse exemplo que eu acabei de dar, de um esbulho que aconteceu há 2 anos, é uma ação possessória de procedimento comum, pode ser que pelo vício de fazer possessória, estudou tanto possessória, liminar possessória, vocês vão colocar lá na petição de vocês uma liminar possessória. Não vão falar da tutela de urgência. Vocês vão colocar liminar possessória mesmo, lá da parte dos procedimentos especiais. Aí o que vai acontecer? A prova de vocês vai para correção, a banca que for fazer a correção vai começar a cortar e tirar ponto. Por quê? Porque nas ações possessórias de procedimento comum não cabe a liminar possessória. Cabe a tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Está errado. Ou vice-versa. Suponhamos que vocês estão fazendo uma ação possessória de força nova, uma ação possessória de procedimento especial, e vocês estão pedindo ali aquela liminar e estão pedindo tutela de urgência. A tutela de urgência do procedimento comum. A liminar possessória, ela é do procedimento especial. Então, esse é um exemplo claríssimo que nós temos que identificar o procedimento antes de elaborar a petição inicial, porque senão nós podemos fazer uma petição inicial errada. Isso na prática, o que vai dar? Suponhamos que vocês estão fazendo uma ação de reintegração de posse de procedimento comum e pede a liminar possessória. Está errado? Mas o que acontece? É a mesma coisa das possessórias. O que acontece entre as tutelas de urgência? A fungibilidade. Então, pode ser que, na prática, vocês não tenham problema. Pode ser que o juiz ou juiz analisem aquele caso e falem assim, nossa, em que pese, né, ela ter alegado a liminar possessória, como se trata de procedimento comum, será analisado de acordo com os requisitos de tutela de urgência. E se você preenche, você pode conseguir uma liminar, mas a título de tutela de urgência. Porque existe a fungibilidade entre as tutelas também. Essas tutelas específicas, tá? Não entre a evidência e a urgência, entre as de urgência. Agora, se isso é numa prova e vocês estão sendo avaliados, vai tirar e muito ponto. Por quê? Porque é a única coisa que diferencia. A diferença entre o procedimento comum e o procedimento especial nas ações possessórias é a liminar possessória. A liminar possessória só é cabível nas ações de procedimento especial. Ela não é cabível nas ações de procedimento comum. Nas ações de procedimento comum, se vocês têm uma questão de urgência, vocês vão ajuizar a ação de reintegração de posse normalmente, mas vocês vão ter que comprovar os requisitos da tutela e requerer a tutela de urgência lá do 300 do Código de Processo Civil, e não a urgência, não a liminar possessória, lá da parte das possessórias, lá dos 554 seguintes, tem que achar o artigo específico da possessória, não me recordo aqui, mas tem um artigo próprio dessa liminar possessória dentro dos procedimentos especiais, ou seja, a gente não usa regra de procedimento especial dentro de procedimento comum, tá? Deu para entender? Deu sim, professora. Nenhuma dúvida até aqui? Professora, só uma dúvida. Quando é procedimento comum, qual o nome da ação mesmo, quando a posse é velha, no caso? Não muda. O nome é o mesmo? O nome é o mesmo. O nome é o mesmo, a ação é a mesma, a estrutura da petição é a mesma, o procedimento é o mesmo. O que muda é a liminar. No procedimento especial, a gente pede a liminar possessória. No procedimento comum, a gente pede tutela de urgência. Tá bom. Gente, você é gaivota?
Lá, vamos lá. Não, as coisas que... Eu falei para vocês, né, que eu estava dando aula lá no curso de Relações Internacionais e entrou um monte dentro da sala, quase morri do coração. Foi abrir a janela, eles entraram. Fui pronto. Liminar. Vamos falar desse liminar, porque a gente está falando de procedimento especial. Vamos falar das liminares agora, tá? De procedimento especial, porque a gente está estudando procedimento especial. Vamos esquecer um pouquinho o procedimento comum. Então, vamos trabalhar aqui um exemplo de procedimento especial. Uma ação de reintegração de posse que foi ajuizada dentro de 1 ano e 1 dia a partir do ato de violação da posse. O imóvel foi invadido há 2 meses, a gente está aqui fazendo uma ação de reintegração de posse. E a gente pede a liminar possessória. Para concessão dessa liminar, para vocês requererem a liminar, o que vocês precisam demonstrar na petição inicial para ser concedida? Não é o periculum in mori fumus bonius, esses requisitos da tutela de urgência e mais outros. Então, para você alegar um pedido de liminar possessória, vocês precisam comprovar o quê? A condição de possuidor do autor ou autora da ação. Então, vocês têm que narrar que a pessoa é possuidora ou possuidora, tem que comprovar. Existe um contrato de arrendamento? Existe um contrato de locação? O que essa pessoa... Ou então é uma proprietária que tem a posse? Então, vocês têm que comprovar a condição de possuidor do imóvel. Segundo, vocês têm que comprovar que aconteceu o ato. Se é ameaça, se é turbação, se é esbulho. Vamos supor que é uma reintegração de posse, tem que comprovar o esbulho. Várias formas de comprovar. Foto, enfim, tem várias, né, situações que vocês podem alegar para demonstrar, para comprovar que teve um esbulho. O principal aqui agora, por isso que eu falei antes, eu não sei se vocês perceberam, a data do ato de violação da posse. Por que a gente, se vocês não colocarem a data, aí vai ter emenda. Porque é a data do ato de violação da posse que o juiz ou a juíza vão ver se a ação é de procedimento comum ou especial. Então, quando vocês colocam lá que houve esbulho naquele imóvel e não colocam quando, eu vou morrer de calor que você vai fazer. Voltando aqui. Se vocês fazem a petição inicial da ação possessória e vocês não colocam quando aconteceu, não tem como o juízo saber se a ação tem que ser, tá certa, se ela tem que ser de procedimento especial comum. Então, quando narra na petição inicial que aconteceu esbulho ou turbação ou ameaça, tem que dizer desde quando. Por quê? Para saber se a ação está sendo ajuizada dentro de 1 ano e dia ou mais de 1 ano e dia. Então, para liminar possessório, voltando aqui, a gente tem 3 situações para apresentar. Primeiro, a prova da condição de possuidor do autor da ação. Segundo, o ato de violação, se é esbulho, se é turbação, se é ameaça. Terceiro, a data que aconteceu o ato de violação da posse, para vocês poderem obter essa liminar. Então, são 3 situações que vocês têm que apresentar quando vocês vão narrar. Separa lá um tópico da liminar possessória. Quem é o possuidor? Ele está lá, o autor da ação. Qual o ato que aconteceu? A prova. E quando? Para provar que vocês têm direito a essa liminar possessória, porque é uma ação de procedimento especial. Então, é uma liminar que todo mundo quer, gente. É por isso que eu falo, não, mas o proprietário poderia fazer essa ação, porque é uma liminar que não tem burocracia, é uma liminar que é rápida, que não tem aquele tanto de requisito da tutela de urgência, é uma liminar que geralmente sai. Agora, uma situação que pode acontecer, pode, tá? Eu não estou dizendo que deve, pode. Se vocês ajuizam uma ação possessória, vamos supor que 10 pessoas invadiram um imóvel que vocês têm a posse, e vocês ajuizam uma ação possessória de força nova, procedimento especial, e vocês pedem a liminar possessória. Se vocês conseguem comprovar que houve, vocês vão obter a liminar para a desocupação dessas 10 pessoas. Agora, pode ser que fique complicada essa prova, ou que o juízo não tenha elementos suficientes para conceder a liminar. Então, vamos supor que vocês são juízes, vou mudar a posição de vocês um pouquinho, e vocês são juízes de uma ação possessória, que uma pessoa está pedindo a desocupação de um imóvel, que ela tem a posse, porque houve uma invasão de 10 pessoas. Para
vocês deferirem, né, se coloquem agora na posição de juiz, para vocês deferirem essa liminar, como não tem muitos requisitos, o que o autor da ação, a autora vão alegar é o quê? Olha, eu tenho a posse, aconteceu um esbulho, e esse esbulho aconteceu no dia há um mês. Então, esses são os requisitos da liminar. Então, vocês, na condição de juízes, ou seja, menos requisitos, sim, é ótimo para as partes, mas para o juiz decidir dá uma insegurança muito grande, se vocês pararem para pensar. Gente, mas será que eu vou tirar essas pessoas? Será que... Ou então é uma pessoa, e essa pessoa, às vezes, ela tem legitimidade para estar ali dentro. Na verdade, quem está errado é quem está ajuizando a ação, pode ser. Quando o juízo não tem muitos elementos para poder deferir a liminar, pode, né, deve, pode ser designado uma audiência para ouvir os autores, o autor da ação. Ou para o autor apresentar um tipo de prova para o juiz, para ele poder deferir essa liminar. Essa audiência não é audiência de mediação com o réu. Não é uma audiência não é uma audiência de mediação com o réu. Não é audiência de instrução e julgamento. Nem o réu vai para essa audiência. Na verdade, é uma audiência para o autor provar, dar mais elementos para o juiz, para ele poder deferir a liminar. Então, às vezes, o juiz tem aquela dúvida ali, ele fala, não, vou marcar uma audiência para ouvir o autor, e até manda intimar o autor a trazer uma prova testemunhal, alguma coisa nesse sentido, para comprovar que realmente aconteceu aquele esbulho, ou que ele tem a posse, porque o documento que ele apresentou não está muito certo, ou não está muito legível, então ele não tem muita segurança para deferir essa liminar. Então, existe a possibilidade de se marcar uma audiência para análise de liminar nas possessórias. Essa audiência chama-se audiência de justificação. Audiência de justificação é aquela audiência que é designada para o juiz obter elementos para analisar um pedido liminar possessório. Não é audiência para tentar acordo, não é audiência para instruir o processo, nem tem o réu. É uma audiência com o autor, e se for o caso, o juiz pede para o autor levar algumas pessoas para comprovar aquilo que ele está alegando. É para fornecer mais elementos para ele analisar a liminar, para saber se vai deferir ou indeferir. E ele marca essa audiência, que se chama audiência de justificação. É a audiência da liminar. Tá? Pode ou não acontecer. Isso vai a critério do juízo. Agora, para quem está anotando, tem casos que essa audiência deve acontecer, mas ela não é muito bem com essas características, não, tá? É uma audiência para liminar também, mas agora é uma audiência um pouquinho diferente. Essa é obrigatória. Quando toda ação possessória contra a fazenda pública, então toda ação possessória contra a fazenda pública que tem pedido liminar, quando o juiz ele vai analisar o pedido liminar, o que ele tem que fazer antes de deferir esse pedido liminar? Obrigatoriamente já intimar os representantes judiciais da fazenda pública antes dessa liminar. Então, olha que interessante. Aqui, entre particulares, não. Aqui, na verdade, é uma audiência de justificação para ouvir o autor da ação para ele tentar fornecer mais elementos. Aqui, nas ações possessórias contra a fazenda pública, a liminar não pode ser deferida sem antes os representantes judiciais da fazenda pública serem ouvidos em juízo. Olha que interessante isso. Então, se vocês estão ajuizando uma ação possessória contra um Estado, porque o Estado entrou numa área particular de vocês, e vocês são possuidores. Então, vocês estão processando o Estado de Goiás, ou vocês estão processando o Estado de Minas Gerais. Estão processando o Estado, a fazenda pública. Porque houve uma ocupação pelo Estado de uma área particular. O que a lei prevê? Que uma liminar não pode ser concedida para o Estado desocupar o imóvel, o réu, sem que haja uma audiência para ouvir os representantes judiciais do réu, do Estado. Então, com certeza, quem vai comparecer nessa audiência? Algum procurador do Estado vai. Quem representa judicialmente o Estado é a Procuradoria do Estado. Existe uma Procuradoria. Então, tem o Procurador-Geral do Estado e tem o corpo de procuradores do Estado, igual o município. Tem a Procuradoria do município, tem o Procurador-Geral e tem os procuradores do município.
Então, se é uma ação possessória contra o município, se é uma ação possessória contra o Estado, se é uma ação possessória contra a União, as liminares não podem ser deferidas sem que haja a prévia oitiva dos representantes judiciais do réu. Essa regra só se aplica nas ações possessórias contra a fazenda pública. Isso não acontece contra particulares. Vamos supor que eu vou ajuizar uma ação possessória contra, em face, da Maria Beatriz, do Luiz Gustavo, da Fabiane, do Vinícius, do Lucas, porque vocês invadiram uma área que eu tenho a posse. Eu ajuizo a ação possessória de procedimento especial, peço uma liminar para vocês desocuparem esse imóvel. Se não sair, força policial para retirar vocês de lá. Aqui não existe essa obrigatoriedade de ouvir vocês primeiro para conceder essa liminar ou não. O que o juiz pode fazer é, se eu não fornecer elementos suficientes, ele pode marcar uma audiência para me ouvir, ou ouvir alguma prova que me chama de audiência de justificação, mas ela não é obrigatória. Agora, se eu ajuizo uma ação possessória, por quê? Porque o Estado, ou a União, ou o município, ou as entidades da administração indireta, a fazenda pública, de uma forma geral, ela invadiu o imóvel, ou está turbando, enfim, independente do ato de violação da posse, não podem ser deferidas as liminares sem que haja uma audiência para ouvir os representantes judiciais do réu, da fazenda pública. Então, essa é uma regra específica para a fazenda pública. Ela não é uma regra para particulares. Deu para entender? Professora, se não for ouvido, pode seu processo ser extinto? Talvez nem extinto. O que vai acontecer? Essa liminar vai cair. Com certeza o poder público pode até pedir, né, para o juízo essa revogação dessa liminar. Não vai conseguir, né? Porque geralmente não consegue. Então, o que eles fazem? Eles agravam. Então, quando faz o agravo, consegue uma liminar no tribunal para perder eficácia, não tem eficácia a decisão. Então, a função do procurador aqui, o procurador do Estado, por exemplo, na Procuradoria do Estado, aconteceu demais aqui. Vamos supor, ajuizou uma ação possessória em face do município, porque o município invadiu uma área. E aí foi deferida a liminar sem ouvir a Procuradoria. A Procuradoria nem quando chegou a liminar lá, você olha e fala, nossa, mas um representante judicial foi ouvido? Não, não foi. Aí nem adianta pedir, não vai conseguir reconsiderar isso. Pedir revogação, não vai. Então já agrava, porque de decisão de liminar é agravo, né? Agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, Elisandra, a gente sabe que não tem o efeito suspensivo, né? O agravo de instrumento, ele não tem efeito suspensivo. Em regra, ele não tem. Não é igual a apelação que já nasce com efeito suspensivo. O agravo não tem. Então, quando a gente precisa de um efeito suspensivo, de um agravo, a gente tem que pedir e provar por que a gente precisa. E isso é pedido diretamente com o relator que recebeu o agravo. Você faz na própria peça. Então, é como se fosse uma liminar no agravo, esse efeito suspensivo. Aí você consegue. Aí o procurador do município, o que ele vai fazer? Ele vai interpor um agravo de instrumento e vai pedir dentro do agravo de instrumento uma liminar para conceder o efeito suspensivo, para que vai suspender com a liminar ali. Por quê? Na verdade, o pedido é a suspensão, tá? Porque a ineficácia vai ser declarada lá na frente. É uma suspensão para não ter validade. Por quê? Porque não teve a prévia oitiva dos representantes judiciais da Fazenda Pública, no caso, município. Vai conseguir. Com certeza vai conseguir, porque vai conseguir provar com a cópia do processo, porque o agravo de instrumento é diferente. Você tem que apresentar as cópias dos documentos. Vocês estão lembrando de agravo? Vamos voltar em agravo. Não é igual apelação, né? Que o processo inteiro vai. No agravo de instrumento, vocês têm peças obrigatórias e peças facultativas. Então, se a Elisandra, que colocou a questão, ela é uma procuradora do município, e chegou lá para ela uma liminar, porque o município invadiu uma área em particular. Primeira coisa que a Elisandra vai verificar, quem foi ouvido aqui como representante judicial do município, que são os procuradores, para ser concedida essa liminar? Ninguém. Aí ela pega a cópia do processo, não tem o documento ouvindo, o termo. Não, isso aqui não tem validade, gente. A lei é muito clara. Então, ela já vai organizar o quê? Ela nem vai esperar a defesa. Se ela for esperar a defesa, vai demorar. Ela vai interpor um agravo de instrumento
pegar as cópias obrigatórias, os documentos obrigatórios, os facultativos, vai juntar a cópia desse processo, vai mostrar que não teve essa audiência para ouvir os representantes judiciais, e dentro do agravo de instrumento, a procuradora vai fazer o quê? Vai pedir uma liminar para suspender a decisão que determinou lá, né, a ocupação, enfim. Porque tem um vício de legalidade. Essa liminar ela só poderia ser concedida após prévia oitiva dos representantes judiciais da pessoa jurídica, não foram. Então, essa seria a consequência, tá, Elisandra? Obrigada. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Tá, beleza. Tem alguém que tem vontade de ser procurador aqui, gente? Não vou usar, eu digo advocacia pública? Advogar para o poder público? Por exemplo, AGU, advogado da União, ou então, sei lá, procurador do Estado, procurador autárquico, procurador do INSS, procurador do IBAMA, procurador do município. Ninguém tem vontade de defender o poder público? Tá difícil? Eu tenho uma amiga que é AGU. Desculpa. Desculpa, gente, toda vez que eu falo, André, sua vida não é fácil, minha filha. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Às vezes a gente conversa no final de semana, ela é advogada da União, nós fizemos doutorado junto. E às vezes a gente conversa, né, a gente encontrava muito para tomar vinho, ficar rindo, não tô podendo na pandemia. Então, às vezes a gente faz FaceTime, né? Eu fico falando assim, tudo bem com você? Você está bem nesse estado? Como você se sente sendo advogado da União no atual contexto? Não, mas a gente quase morre de rir. Mas, enfim, ciência. Mas ninguém quer. É interessante, porque tem muito, viu? Tem muita ação possessória contra o poder público. É um caso que, geralmente, sempre tem as organizações internas, tá? As divisões. Geralmente, quem cuida disso são os procuradores do patrimônio imobiliário. Existe a divisão, procurador do meio ambiente, procurador envolvendo as questões trabalhistas, servidores, procurador do patrimônio público. Tem as divisões, tá? A área mais afeta ao patrimônio público. Bom, para a gente poder encerrar, pesado, né, o conteúdo, mas é pesado, tá? Direito das coisas e essas ações possessórias que tratam dos direitos das coisas são ações mais pesadas mesmo. É um conteúdo que a gente sai assim, são muitas informações, ainda mais duas que eu vou dar agora, tá? Vamos lá. Ação possessória não é considerada uma ação de direito real. Não é. As ações reais são aquelas que se discute propriedade. Então, se você ajuiza uma ação de uso capião, por exemplo, que você quer a propriedade porque você tem uma posse e mais alguns requisitos, é uma ação real. Isso vocês vão lembrar quando vocês estudaram lá em processo 1, quando a gente está em ações reais imobiliárias, há necessidade de participação dos cônjuges ou companheiros, lembra disso lá atrás? Então, se vocês estão discutindo propriedade, que é uma ação real, e uma propriedade de um imóvel, que é uma ação real imobiliária, obrigatoriamente tem que ter os cônjuges ou os companheiros. É uma regra do direito real. A ação possessória não é ação de direito real, porque a posse não é um direito real. Então, por exemplo, quando a gente ajuiza uma ação que discute propriedade, a reivindicatória, ou a ação de uso capião, que a busca, né, a defesa da propriedade, ou busca da propriedade, nós temos a obrigatoriedade, se forem pessoas casadas, dos dois ocuparem o polo ativo. Ou se forem companheiros, né, em união estável, também, os dois no polo ativo. Agora, essa regra é para ações reais imobiliárias. A possessória não é, porque a posse não é considerada um direito real. Então, para quem está anotando, nas ações possessórias não há a obrigatoriedade de estarem os cônjuges e companheiros no polo ativo da ação. Então, suponhamos que... eu vou pegar aqui. Vamos supor que a Elisandra e o noivo dela casaram. Estou falando do noivo porque ele é muito querido, tá? O Thiago é muito querido, foi meu aluno, é colega,
eu tô brincando, tá, Elisandra? Depois fala que é uma brincadeira, tá? É uma brincadeira mesmo. É verdade. Que eu gosto mais dele. Então, o que que acontece? Vamos supor que a Elisandra casou, tá lá, casou, ela e o Tiago, estão casados, felizes, enfim. E eles têm uma fazenda. Eles têm uma fazenda imensa lá. E aí, o que que acontece? Eles moram lá. Vamos supor que eles são possuidores dessa fazenda. E essa fazenda foi invadida. E aí, o que que acontece? A Elisandra pode sozinha ajuizar uma ação possessória, não precisa do Tiago. Ou o Tiago pode sozinho ajuizar uma ação possessória, não é obrigatória a presença da Elisandra. Porque a ação possessória não é considerada uma ação real. Tá? Então, as ações possessórias não são consideradas ações reais. Elas são consideradas pessoais. Então, não há a obrigatoriedade como aquelas ações envolvendo propriedade, que há necessidade obrigatória de ter, é necessidade mesmo, tá? É obrigatório ter a presença dos cônjuges ou companheiros. A ação possessória não tem essa regra. Então, basta um dos cônjuges ou companheiros para ajuizar essa ação possessória, ok? Então, essa é uma regra da possessória, não precisa ficar, você é casado, tem que ser os dois. Não, na possessória não tem essa regra, porque ela não é uma ação real. Outro ponto, ela só não é ação real para isso, né? Porque para competência ela tem uma regra de ação real. Olha que interessante. Mas ela não é ação real, não, é só questão de competência mesmo. Qual que é o foro competente para uma ação possessória? O foro da situação da coisa. Essa regra geralmente é para ação de propriedade. É o foro da situação da coisa. O que é esse foro? O código tem uma linguagem engraçada, foro da situação da coisa. O que é o foro da situação da coisa? É onde o imóvel está. Então, vamos supor que o imóvel seja aqui em Anápolis e esse imóvel está invadido. Então, a ação ela tem que tramitar aqui em Anápolis. Então, a ação não é, às vezes, o domicílio do possuidor. Às vezes, o possuidor, ele exerce... Ou então, no duplo, tem dois domicílios, o possuidor, ele exerce a posse parte da semana e a outra parte da semana ele está em outra cidade. E ele fica, às vezes, mais na cidade, às vezes menos na área rural, enfim. Mas ele é o possuidor. Então, o possuidor não vai... Às vezes, se ele tem... Uma pessoa mora em Goiânia e tem uma fazenda em Goianésia. E essa pessoa exerce a posse, a posse não significa estar o tempo inteiro naquele local, tá? Então, pode ser que parte da semana a pessoa fique em Goiânia, a outra parte ela fica em Goianésia, na fazenda, ela vai ter a posse. Essa fazenda está lá. A pessoa pode até querer ajuizar a ação lá em Goiânia, mas acontece que é o foro da situação da coisa e é lá em Goianésia. Então, essa ação de reintegração de posse dessa área que foi invadida lá vai ter que ser ajuizada lá na comarca de Goianésia. Então, a competência é o foro da situação da coisa, não é domicílio do autor ou domicílio real. Pode ser que o possuidor seja o domicílio onde o imóvel está, ok? Mas a regra é o foro da situação da coisa. Ok? Dúvidas? Dúvida? Povo? Professora, só uma última pergunta. A senhora falou que pode ter a emenda da liminar possessória. Ela vai ser o mesmo prazo da tutela, que são 5 dias? Emenda? A senhora falou de emenda da liminar possessória. Ou eu entendi errado? Não pode, não. Não, emenda não, que pode ter não, agravo, não, em relação à liminar? Foi aquela dúvida sua? Foi, não, então eu entendi errado. Não, agravo, mas o agravo é normal. O prazo do Entendi. agravo é de 15 dias úteis normal, tá? Então tá bom. Então foi isso. Obrigada. A não ser que seja fazenda pública. Não esquece, não. Fazenda pública tem prazo em dobro para contestar e para recorrer. Não, então tá bom. É só a regra que tem que lembrar. Fazenda pública tem um prazo em dobro aí para os prazos processuais em regra para fazenda pública são em dobro. Mas se for um agravo é o prazo normal, tá? Nós Então, normais, por exemplo, é o prazo normal. Mais alguma dúvida? Não? Tudo certo? Beleza, então, gente. Gente, vamos encerrar por aqui. Acho que vocês já têm conteúdo demais na cabeça de vocês. E aí, na próxima aula, a gente encerra já, tá? Já encerra a possessória.
A gente vai falar um pouquinho de uso capião, a discussão de uso capião na possessória, se pode, se não pode, porque eu acho que eu já até deixei uma questão aqui possível. A gente ajuiza uma ação de reintegração de posse para pedir a desocupação de uma pessoa que está há 15 anos no imóvel, até construiu coisa lá dentro. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça do lado de cá é, nossa, mas será que essa pessoa que está lá não teria direito ao uso capião? Então, tem umas discussões que a gente precisa fazer que é interessante. Será que a gente pode alegar o direito de propriedade como matéria de defesa? Será que a gente pode até requerer o uso capião dentro de uma ação possessória? Tem umas vedações aí. Então, é interessante, a gente vai dar continuidade, fecha a possessória, e a gente vai acabar entrando nos nossos últimos conteúdos do nosso semestre, que vai ser os embargos de terceiro, que a gente acaba estudando um pouquinho de fraude de execução, fraude contra credores. Então, é uma matéria que não é tão simples assim. Como eu falei para vocês, a terceira via não é tão simples assim. Vocês estão vendo que é um conteúdo um pouco mais denso. A gente estudou alimentos, divórcio. Vocês devem estar tendo a impressão da gente estar estudando algo um pouco mais denso, né? Então, recomendo a leitura de obras de procedimento, qualquer livro de procedimento especial que vocês queiram ler vai ter ação possessória, porque é uma ação que está no código. Então, quem gosta de Fred Didier, Humberto Teodoro, qualquer um, precisa de ação possessória bem tranquilo, tá? Não tem nenhum que seja excelente, muito bom, que é muito ruim, não. Ação possessória é bem tranquilo nos livros, qualquer autor que vocês tenham mais afinidade no processo civil, vocês podem estudar a ação possessória, que vocês vão ver sempre a mesma linguagem aí e vão apresentar as mesmas questões, né, de uma linguagem um pouco diferente, ok? Pessoal, boa semana para vocês, um restinho de terça, boa noite. Agradeço mais uma vez pela presença de vocês aqui na aula. Quem não assistiu a aula de hoje, representante, o pessoal põe no grupo aí para assistir, porque é um conteúdo um pouco mais denso, tá? Precisa de uma certa atenção. Vocês viram, né? A quantidade de informações que a gente tem dentro do conteúdo de possessório. É isso, gente. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, professor. Boa semana aí.